Você está vendo aí na tela o que eu coloquei que a série que nós estamos iniciando hoje é o nosso comentário de Provérbios. Então nós vamos, nesta primeira aula e também na segunda, eu vou fazer uma introdução para que você conheça o que é o livro de Provérbios, a fim de que você tenha uma compreensão de como o livro é constituído e entenda o que são provérbios, tá? Porque se você tiver uma compreensão dessa introdução do livro, quando você ler os provérbios ficará bem mais fácil. Então, está aqui nosso comentário nesta série será o livro de Provérbios. Vamos iniciar então aqui no primeiro slide. Bom, o livro de Provérbios ele está dentro dos livros conhecidos como livros de sabedoria ou livros poéticos que nós temos na Bíblia. E os livros poéticos são o livro de Jó, que ele traz para nós sabedoria na dor. Vá prestando atenção aqui nesses detalhes, como é interessante. Jó ele vai mostrar para nós como ser sábio em um processo de dor, de dificuldade, de provação. O livro dos Salmos, que são cânticos, né? Salmos são cânticos, poderíamos dizer que é o inário que nós temos na Bíblia. Então, o livro de Salmos, a gente encontra a sabedoria na adoração. Isso realmente é fantástico, né? Já o livro de Provérbios, nós temos a sabedoria para a vida diária. Olha que coisa legal, não é? Nós temos no livro de Provérbios lições que são aplicadas e que podem ser vivenciadas no nosso dia a dia e que vão proporcionar para nós uma vida mais justa, mais honesta e de uma forma que agrada a Deus. Então, Provérbios, a sabedoria para a vida diária. O livro de Eclesiastes, que também está dentro dos livros poéticos e de sabedoria, nós encontramos no seu conteúdo sabedoria para o que é essencial. Aliás, o livro de Eclesiastes ele traz muito essa ênfase, né, ao que é essencial. Um olhar para a nossa vida. E em breve nós teremos também uma série aqui do nosso comentário de Eclesiastes, tá? E temos ainda o livro Cântico dos Cânticos, ou livro de Cantares, que também ele traz para nós a sabedoria no casamento, sabedoria no relacionamento conjugal. Então, os livros poéticos que nós temos na Bíblia completam estas características: sabedoria na dor, sabedoria na adoração, sabedoria para a vida diária, sabedoria para o que é essencial e sabedoria para o relacionamento conjugal. Olha que coisa maravilhosa, não é? Bom, vamos lá. Provérbios como um guia devocional. Sim, você pode usar o livro de Provérbios como um guia devocional fantástico. Você já começa tendo aqui uma lição, Provérbios 3:20. Quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Portanto, se você fizer do livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, se você fizer do livro de Provérbios um devocional, o seu companheiro do dia a dia, você estará como que andando com os sábios. Olha que coisa impressionante, não é? Então, faça de Provérbios aí o seu guia devocional. E aqui eu coloquei algumas coisas que você precisa aprender sobre o livro de Provérbios ou como é composto os provérbios. Bom, os provérbios em sua maior parte são frases pequenas, mas com um pensamento completo, tá? Isso aqui é realmente importante você fixar. Nós vamos ver aqui algumas características dentro dos provérbios. Então, nesse primeiro ponto aqui eu coloquei que são frases pequenas com um pensamento completo. O que significa isso? Que dentro desta pequena frase, de um único verso, você já tem a lição, você já tem o pensamento inteiro. Você não precisa analisar contexto, você não precisa olhar os versos anteriores, os versos posteriores, tá? Você já tem ali, naquele próprio texto, um pensamento pronto. Por exemplo, Provérbios 12:1, veja. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Perceba que você aqui nesse texto, você já tem uma lição completa. Você não precisa ver outros versículos anteriores ou posteriores para formar um contexto. Ele já está trazendo a lição. Então, quem ama a disciplina, quem ama ser corrigido, quem entende que ser corrigido é para o seu benefício, essa pessoa ama o conhecimento.
né, ele tem mais vontade de acertar, ele quer aprender cada vez mais, por isso ele aceita a repreensão, ele aceita ser corrigido. Mas aquele que odeia a repreensão, sabe aquele que você vai, às vezes, falar, olha, da forma como você fez não está muito bem, não poderia ser de outro jeito. Essa pessoa acha que tudo que ela faz está certo, ela não aceita repreensão, ela não aceita sugestões. Está dizendo aqui, aquele que odeia a repreensão, na verdade ele é tolo, né? Ele é sem entendimento. Então, é uma pessoa que não tem sabedoria. É o que o Provérbios está dizendo aqui no capítulo 12, verso 1. Então, veja que você já tem aqui um provérbio, né, com um pensamento completo, tá? E essa é uma das características que você vai encontrar em vários provérbios. É claro que vai existir porções dentro do livro de Provérbios que vai exigir o contexto. Mas eu estou mostrando para você que existe também dentro do livro de Provérbios estas seções onde apenas um verso já traz o pensamento completo. Vamos lá. Por que este estilo de escrita? Por que escrever em forma de provérbios? Vamos lá. Essa forma de escrever em provérbios são excelentes para a memorização. Por quê? Porque ela já traz um pensamento curtinho, uma frase pequena e você já grava a ideia que aquele verso está trazendo. Então, cada provérbio ele é como um ditado popular. Em poucas palavras, ela já traz aquela lição importante, você memoriza ela. Por exemplo, existe um provérbio na ilha de Creta que diz o seguinte: ninguém compra uma vaca se quer apenas um gole de leite. Olha, olha a lição que nós temos nesse provérbio aí que é utilizado na ilha de Creta, né? Ninguém compra uma vaca se você quer apenas um gole de leite, porque é um investimento muito alto para algo pequeno. Olha o que você pode aprender aí no seu dia a dia com esse ditado aqui, né? Então preste atenção aí, talvez você está investindo demais para algo pequeno. Então faça um investimento no equilíbrio. Veja que uma simples frase, ele traz uma lição muito importante para a vida. Tá? Não gaste com o que é desnecessário. E os provérbios de Salomão têm essa finalidade, né? São pequenos pensamentos que trazem grandes lições. Tá? Por isso que é interessante essa forma de escrita. E depois, quando nós formos falar na próxima aula sobre o autor de provérbios, vamos falar bastante sobre Salomão, você vai perceber que ele era realmente um homem sábio e foi por isso que ele tinha esse conhecimento e toda essa sabedoria e escreveu dessa forma para trazer ali, de uma forma condensada, toda a sua sabedoria útil, né, para a vida diária e útil para nós hoje, inclusive. E eu quero destacar aqui para você 4 pontos importantes que você precisa observar quando estiver lendo o livro de Provérbios. Por quê? Porque vai trazer benefício para a sua leitura. Então vamos lá, 4 pontos importantes. Primeiro, algumas vezes você vai encontrar um verso com uma frase simples e o pensamento completo. Já falei sobre isso, tá? Então esse é o primeiro ponto. Por exemplo, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Pronto, é uma frase simples e o pensamento completo. Ele não está dependendo de outros versos para completar a ideia. Segundo ponto, em alguns casos, dentro do livro de Provérbios, você vai encontrar porções do texto usando comparações. Então, vai haver muitos provérbios que vão fazer comparações. A forma dele didática é usar um termo comparando com o outro. Por exemplo, Provérbios 25 e verso 25 diz assim: como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Olha que coisa bonita que nós temos nesse verso. E é uma comparação. Ele está usando como exemplo aqui a garganta sedenta de uma pessoa extremamente sedenta, com muita sede, e como é maravilhoso uma pessoa sedenta beber água. Como é agradável, é o que ele está dizendo. Como água fresca para a garganta sedenta, da mesma forma que você se refrescar em um momento de muita sede com uma água fresca, será receber uma notícia de alguém que está em uma terra distante.
Bom, hoje nós temos a internet que acabou de uma certa forma aproximando as pessoas e infelizmente ao mesmo tempo distanciando as pessoas, né? Mas antigamente, alguns anos atrás, pelo menos na minha época de juventude, algum tempo atrás mesmo, né? A comunicação era feita por cartas apenas. Demorava-se às vezes meses, semanas, dependendo do lugar, para receber notícia de um parente que estava viajando, trabalhando fora. E isso causava aquele desejo enorme de receber notícias, né, das pessoas que estão distantes. É dentro desse contexto que o verso está falando. Quando você recebe notícia de alguém que está distante, você recebe notícia de alguém que você está com saudade, ou você sabe o que está acontecendo lá em tal lugar com alguém, aquilo é agradável para você. Então, é uma comparação. Assim como a água fresca para a garganta sedenta é algo maravilhoso, também é muito bom você receber boas notícias de alguém que está em uma terra distante. Então você vai encontrar esse exemplo aí de comparação dentro dos provérbios, tá? Terceiro ponto. Existem também alguns versos dentro dos provérbios que são construídos em contrastes, tá? Veja que é diferente de comparações. Comparação é usar um como exemplo do outro. E aqui nós temos contraste. Um vai ser contrastado com o outro. Veja, Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa. Então, qual é o contraste aqui? É a diferença entre a mulher sábia e a mulher insensata. Veja que você tem oposições. Uma é sábia e a outra é insensata. Então, não é uma comparação, é um contraste. Tá? Não está dando o mesmo exemplo como foi no caso anterior. Tá? Que é a garganta sedenta se beneficia com a água fresca. E a boa notícia também traz esse benefício, é algo agradável. Então nós temos comparação. E aqui nós temos contraste, é oposição. É a mulher sábia, ela é diferente, ela está em contraste, em oposição à mulher insensata. Veja, a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Tá? Então veja aqui que é um contraste. E o quarto ponto é que também há versos dentro do Provérbios onde a ideia é repetida. É a mesma ideia, mesmo pensamento, mas repetido com outras palavras, de uma forma diferente, para poder reforçar a lição. Por exemplo, Provérbios 24:5. Olha que interessante. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Veja que você tem a mesma ideia, só que ele está falando de uma forma um pouco diferente. Ele está falando que o homem sábio ele é poderoso. E quem tem conhecimento? Bom, quem tem conhecimento também é sábio, não é? Então veja, o homem sábio, aquele que tem conhecimento, o homem sábio é poderoso. Quem tem conhecimento aumenta a sua força. Olha que coisa interessante. Veja que sabedoria existem nos provérbios. Então vimos aqui os 4 pontos importantes dentro da composição de provérbios, que vai fazer uma grande diferença quando você estiver lendo provérbios. Então, primeiro, nós temos frases curtas e ideias completas, nós temos também versos onde nós temos comparações, nós temos versos onde usam-se contrastes e nós temos também repetições. Tá? Então, grave isso daí porque vai te ajudar bastante na leitura. E agora eu trouxe para você aqui algo bem legal, que é a influência de provérbios no Novo Testamento. Será que nós temos algum uso de provérbios no Novo Testamento? Sim, temos bastante. Eu selecionei aqui apenas alguns, para você ver como que toda a Bíblia está conectada. Como que os escritores do Novo Testamento, ali nos Evangelhos, já estavam utilizando as lições que nós temos em Provérbios. Então eu quero trazer para você aqui alguns exemplos, tá? Alguns versos onde você vai ver esta conexão e como ela é interessante. Vamos lá. Primeiro, Provérbios 3:7. Veja, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Agora veja o que está em Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior.
não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tá? Eu marquei aqui, grifado em amarelo, para você ver onde é que está a comparação, ou seja, o mesmo uso, tá? que está lá em Provérbios sendo usado no Novo Testamento. Olha que interessante, Paulo aqui fazendo uso de algo que está em Provérbios. Olha esse outro, Provérbios 3:11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. E em Hebreus 12:5, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo a filho a quem aceita. Olha, Hebreus fazendo uso do que já estava escrito aqui em Provérbios. Mais um, Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tiago está fazendo uso, né, deste mesmo exemplo, desta mesma lição, né? Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ainda, 1 Pedro 5:5. Peço igualmente aos jovens estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mais um exemplo aqui de uso de provérbios no Novo Testamento. Provérbios 25:6. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Olha que legal. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. E olha o que Jesus está falando em Lucas 14:10. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados. Olha aí que similaridade, não é? Das lições. Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Tiago 4:13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Olha aí, a mesma lição, né? Então é isso, tá? Nós temos essas comparações e eu coloquei aqui para você agora que os provérbios, eles não são promessas. Olha, presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui é fundamental. Provérbios não são promessas. Provérbios são conselhos de sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas acabam lendo provérbios, não só provérbios, mas às vezes passagens de salmos também, como se Deus estivesse prometendo alguma coisa daquilo que está escrito ali. Então, provérbios, como nós vamos ver na próxima aula, onde eu vou falar sobre o autor e sobre a composição do livro, você vai ver qual é a intenção dos provérbios, para que eles servem. E você não pode simplesmente pegar ali algumas passagens, alguns versos e falar como se fosse Deus prometendo aquilo que está ali, porque são conselhos de um homem sábio para outras pessoas, em especial de um pai para um filho, é o que nós temos de mais forte dentro do livro de Provérbios, né? Então, grave isso, provérbios não são promessas de Deus, tá? Nós temos ali lições, conselhos que se você aplicar, você vai ter as mesmas experiências, mas não é Deus prometendo, porque aquilo que Deus promete, ele vai cumprir, mas nós temos exemplos claros de que nem tudo o que nós temos em Provérbios pode realmente acontecer. Por quê? Porque são sugestões de conselhos de vida prática. Olha, isso é muito importante mesmo, para que você não erre na leitura de Provérbios. E eu vou dar um exemplo aqui. Provérbios 22:6. Muitas pessoas acham que isso daqui é uma promessa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu já fui questionado
por famílias, mães e pais, que ensinaram seus filhos com todo temor, com todo respeito, com amor, com carinho, sem exagero nenhum, seguindo ali os caminhos do Senhor, levando para a igreja, cuidando, ensinando, criados, ouvindo a palavra de Deus desde o início, mas essas crianças se tornam adultos e vão seguir seus caminhos e muitos se tornam ateus e não querem mais seguir o evangelho. Nós temos exemplo disso aí para todo lado. E muitos já questionaram, mas eu ensinei. Não está lá em Provérbios falando, ensina que ainda quando a criança for velha ela não vai se desviar do caminho? Por que meus filhos se desviaram? E eu não recebi esse questionamento de uma ou de duas famílias. Na verdade, são exemplos que se multiplicam no meio cristão. Por que essa interpretação? Por que esses questionamentos? Porque se interpreta como sendo uma promessa. E aqui nós temos conselhos de Salomão. E realmente, se você ensina a criança no caminho em que ela deve andar, ainda que ela for velha e ela possa seguir o próprio caminho, ela não vai esquecer aquilo que você ensinou. Isso é fato. Ninguém esquece aquilo que aprendeu na infância. Agora, quando diz aqui que ele não se desviará dele, isso é muito relativo, porque o que nós temos na prática, às vezes, vai contra isso daqui. E aí você pode dizer, tá vendo? É uma promessa que não se cumpriu na minha vida. Então, não é uma promessa. É um conselho. Nem sempre poderá dar certo, mas as chances de darem certo são muito maiores do que as de darem errado, ok? Então, essa é uma questão muito delicada e muito importante na leitura de Provérbios. Aliás, de toda a Bíblia. Você precisa identificar aquilo que Deus prometeu, porque aquilo que ele promete, ele cumpre, ele é responsável, daquilo que nós temos, às vezes, em passagens que são conselhos ou até mesmo questões de promessas que são condicionais. O que é uma promessa condicional? Se você, ainda que seja Deus que prometeu, existem as promessas condicionais. Ou seja, se você faz isso, Deus promete fazer isso. Se você não faz, ele não é responsável por ter que cumprir o que ele prometeu. Mas no caso de Provérbios e também muitos salmos, não são promessas de Deus. Não é Deus falando, eu vou fazer isso. Faça isso porque eu garanto que eu vou assumir a responsabilidade. Não. E esse aqui é um exemplo disso, tá? Bom, enfim, pode ter pessoas que vão pensar diferente, mas esta é a realidade. Se você interpretar Provérbios como sendo promessas de Deus, você terá sérios problemas para poder defender a veracidade das Escrituras. E para nós encerrarmos esta nossa aula, na próxima nós vamos dar sequência a essa introdução, falando um pouco mais sobre a composição do livro de Provérbios e também sobre o autor. Mas hoje eu vou parar por aqui, apenas encerrando para que servem os provérbios. Bom, os provérbios são lições de sabedoria que servem para nos conduzir pela vida aqui na Terra, na nossa conduta como pessoas, na nossa vida em sociedade. Então, são sabedoria, são pensamentos que vão nos ajudar e nos conduzir pela vida de maneira justa e de uma maneira que agrada a Deus. Este é o propósito do livro de Provérbios para nós hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu quero que você vá acompanhando essa nossa série e, Deus permitindo, no próximo vídeo ainda falaremos um pouco mais dentro da introdução do livro e depois nós vamos fazer a leitura dos versos e vamos ali comentando verso a verso dentro do livro de Provérbios. Eu creio que será muito bom para a sua vida como tem sido para a minha. E eu quero agora encerrar esse nosso momento com uma oração. Pai eterno, obrigado por nos dar este momento, por nos dar este privilégio de podermos meditar na Tua Palavra. Que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, que o Senhor esteja iluminando a mente daqueles que estão nos assistindo, conduzindo as vidas e dando a sabedoria necessária para as decisões que devem ser tomadas. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos por meio deste canal, falando do Senhor. Obrigado, Senhor, e nós oramos ao nome do Teu Filho Jesus. Que Deus te abençoe e a gente se vê aí na próxima aula.